Flamengo encaminha a contratação do volante chileno Eric Pulgar e torcida cria campanha nas redes contra a chegada do atleta. Clube recebe proposta da Grécia e pode vender atacante Vitinho. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, tudo sobre a decisão das quartas da Copa do Brasil, 9h30 da noite no Maracanã. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação nesse vídeo. Hoje é dia de Mengão, daqui a pouco estarei no Maraca. Templo sagrado do futebol é a volta do Maraca. Maracanã que ficou fechado. O Flamengo mandou 2 jogos em Brasília contra Coritiba e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Jogou contra o Avaí, aquela virada épica por 2-1. O Atlético Paranaense perdeu para o Botafogo 2-0. Tava lá com um time alternativo, um time misto. E hoje começa a decisão. Vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Flamengo como é o mandante. Primeira decisão hoje no Maracanã. Maraca lotado, mais de 58 mil ingressos já foram vendidos, né? Todos os ingressos vendidos, esgotados, e poderemos ter aí aproximadamente 70 mil torcedores cantando, apoiando o Flamengo rumo a mais uma classificação. Vou dar um spoiler aqui do jogo de hoje, hein? Vou dar uma dica do que vai acontecer. Vai ter fumaça de novo! A nação rubro-negra vai realmente cantar, vibrar, apoiar, empurrar o Flamengo os 90 minutos para essa decisão. Lembrando que a gente tem que fazer um placar hoje, hein, contra o Atlético Paranaense. Já vou colocar aqui o meu placar. 2-0 Mengão, já vai com uma vantagem absurda lá para Curitiba, no gramado, né, da Arena da Baixada, aquele gramado sintético. 2-0 já é uma vantagem. Então, com o pé no chão, muito trabalho, muita garra, muita vontade, muita gana de vencer. Meu placar hoje é o placar do Rafla, 2-0, deixa aqui nos comentários. Bom, vamos falar aqui do provável time do Flamengo, né? Dessa vez o Dorival Júnior na Copa do Brasil vai olhar para o banco e vai ver Everton Cebolinha e Arturo Vidal, os 2 reforços inscritos na Copa do Brasil. O Flamengo não pode inscrever mais atletas, passou o prazo ontem, mas só de olhar para o banco e ver Everton Cebolinha e Vidal, amigo, já é um reforço e tanto, né? São reforços, né? Você começaria com Everton Cebolinha e com Arturo Vidal o jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Mas a provável escalação que a gente tem aqui do Dorival Júnior é praticamente o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro, né? Com o Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz na esquerda, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Deixa aqui nos comentários essa provável escalação. Você entraria sim ou não? Entraria com Cebolinha, ou com Vidal, ou com os 2? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante. Os desfalques no Flamengo, Diego Alves, né? Rapaz, o Diego Alves não volta nunca. Diego Alves ainda se recuperando, né, da lesão, tem lá todo o trabalho do condicionamento físico. Rodrigo Caio tá tratando aí de um problema no menisco do joelho, e o Bruno Henrique, né, que realizou aí uma cirurgia, o Bruno Henrique só ano que vem. Pelo lado do Atlético Paranaense, o atacante Pablo foi vetado por causa aí de um edema na coxa, e com isso o técnico Filipão testou uma formação com 3 zagueiros. A provável escalação do Atlético Paranaense com Bento no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes, Kelvin, Hugo Moura, Eric e Abner, o Terãs, Canóbio e o Coelho, né? O Coelho. Eu não vi aqui o Fernandinho, né, rapaz? O Fernandinho tem entrado bem aí nos jogos do Atlético Paranaense, mas o Fernandinho deve começar o jogo no banco. Apita o jogo Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA de São Paulo, assistente número 1 Marcelo Carvalho Vangas, árbitro assistente número 2 Alex Ang Ribeiro, o trio paulista. E no VAR, Wagner Riway, da Paraíba. Vamos torcer para a arbitragem
apitar certinho, não ter nenhum problema com VAR e que o espetáculo aconteça dentro de campo, se possível, com uma vitória do Mengão. Bom, vamos trazer aqui informações do mercado da bola, que, como eu disse, né, lá atrás, antes de abrir a janela, bem antes do Flamengo começar a contratar no meio da temporada, eu disse que seria agitada essa janela. E o Flamengo recebeu proposta do Panathinaikos, da Grécia, e o Vitinho aguarda aí uma definição. Os gregos formalizaram aí essa oferta por liberação imediata do atacante, que espera acerto entre os clubes para iniciar as tratativas, com vínculo até o fim de 2022. O contrato do Vitinho vai até dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato, e se o Flamengo não vender ele agora, não negociar ele agora, ele sai de graça em dezembro e o Flamengo não ganha nada. Mas vamos entender aqui como é que é essa situação do Panathinaikos, né, que sugeriu a liberação sem custos do Vitinho, com a manutenção de parte dos direitos para o Flamengo ter um retorno em uma negociação futura, ou seja, ele sai de graça para o Panathinaikos e o Flamengo fica com uma porcentagem, né? Fica com uma fatia do Vitinho para uma venda futura. Chega lá, o Panathinaikos quer vender o Vitinho, aí consegue vender, o Flamengo levaria aí uma grana. A percepção de mercado é que a situação do Vitinho no Flamengo, sem espaço, com a moral lá embaixo, criticado pela torcida e com conversas encerradas por renovação, o Flamengo não quer renovar o contrato do Vitinho, isso reduz consideravelmente a chance de investimento por liberação para a Europa. E o Flamengo recebeu o documento com a proposta e ainda não respondeu os gregos. O Flamengo que ainda não respondeu de forma oficial, mas a posição inicial é de não liberar Vitinho sem recompensa, né? Sem uma compensação financeira. O Flamengo quer um dinheiro na mesa para liberar aí o Vitinho. Eu acho o seguinte, se o Flamengo já bateu o martelo, não vai renovar com o Vitinho, já libera logo para o Panathinaikos, fica com essa porcentagem, essa fatia para uma venda futura, porque o Flamengo iria economizar com alto salário do Vitor Vinícius Coelho, Vitinho, até dezembro. O Flamengo economizaria aí o salário de agosto, né, o salário de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Isso aí pode pagar um novo reforço que está chegando. Pelo menos aí a minha opinião. Bom, vamos entrar aqui num assunto polêmico, um assunto delicado, né, que eu vou externar também a minha opinião final, e que a informação em primeira mão do Eric Faria, né, repórter da TV Globo, trouxe hoje cedo. O Eric Pulgar, volante chileno, inclusive a gente trouxe no nosso vídeo, no nosso primeiro vídeo de hoje, desta quarta-feira, a gente trouxe que o Eric Pulgar era o plano B do Flamengo. O Flamengo estava mantendo o chileno ali como plano B, ele é amigo do Vidal, é da seleção chilena. E aí o Flamengo enviou uma proposta à Fiorentina pelo volante. O Flamengo quer pagar 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, já fiz a conversão aqui para o real, por 80% dos direitos econômicos do atleta. A Fiorentina deseja negociar o chileno. Um dos representantes do atleta está na Itália para fechar a operação e ele ser anunciado como novo reforço do Flamengo. A curiosidade aqui é que o empresário do Eric Pulgar é o Fernando Felicevich, que é o mesmo empresário de Vidal. Inclusive, na coletiva, o Braz brincou, né, que ele foi perguntado sobre essa situação do Pulgar, se o Flamengo teria mesmo interesse. Ele falou, pergunta para o empresário, ele está aqui na frente. Quando, na verdade, o empresário estava lá acompanhando a apresentação de Arturo Vidal, que também é seu cliente. E aí, a contratação do volante é tida como essencial pelo Flamengo, que já trouxe o Vidal, mas perdeu o Andreas Pereira e também o Willian Arão recentemente. Bom, agora a gente entra na parte polêmica, porque alguns torcedores, entretanto, fizeram uma campanha, continuam fazendo essa campanha nas redes, com a hashtag Pulgar não. Essa hashtag foi o assunto mais comentado das redes. A torcida do Flamengo colocou esse assunto como número 1, né, top 1, né, do assunto mais comentado do Brasil. Isso porque o jogador de 28 anos já se envolveu em alguns casos polêmicos, né? Caso de abuso sexual, de homicídio. Eu vou trazer aqui todas as informações, tá? Informações para depois trazer a minha opinião. Em junho deste ano, uma jovem de 24 anos alegou ter sido abusada em uma festa organizada pelo jogador na capital Santiago. De acordo com o jornal chileno El Desportivo, a vítima estava em um bar no bairro de Las Condes, na zona sul da cidade, perdeu a consciência e só se recuperou na casa do volante, para onde foi levada junto a outras 10 pessoas. O jogador foi interrogado pela polícia local. O capitão Marcelo Ruiz
responsável pelo caso, declarou à publicação que a denúncia ainda estava sendo averiguada. A mulher, cuja identidade não foi revelada, afirmou à polícia que possui provas fotográficas de ter sido vítima de um abuso coletivo. Pulgar terá que dar explicações a um juiz no Chile. Eric e seu empresário, Fernando Felicevich, negam as acusações e afirmam que imagens das câmeras de segurança vão inocentá-lo. A notícia caiu como uma bomba em Florença, onde a Fiorentina pagou 13 milhões de euros para comprar o chileno do Bolonha. A primeira polêmica da carreira de Eric Pulgar aconteceu em 2013, quando ainda atuava no Deportes Antofagasta, clube da sua cidade natal. À época, o Eric Pulgar atropelou um idoso que morreu. Ele não tinha carteira de motorista e fugiu do local sem prestar socorro, à vítima. Em depoimento à polícia, Pulgar afirmou ter fugido por medo, já que não tinha licença para dirigir. Anos mais tarde, o jogador acabou condenado por quase homicídio, crime previsto no Código Penal chileno. Sua carteira de motorista foi suspensa por um ano. Em 2019, a família de Ampuero abriu um processo civil contra o jogador que segue em aberto no país, ou seja, esse processo ainda está aberto, desde 2019. Outros episódios de indisciplina, como o abuso de álcool e o gosto pela noite, também fazem parte da extensa ficha de Pulgar. Em 2017, ainda no Bolonha, foi multado pelo clube por indisciplina 2 vezes. Em junho, esteve em Gary Mendel e outras personalidades chilenas. Ele esteve com Gary Mendel, que também é jogador do Chile, e outras personalidades chilenas em uma festa numa boate que terminou em tiroteio e 4 feridos. Olha, o Flamengo consultou autoridades do Chile e entende que Pulgar não tem acusação de violência sexual. O caso aconteceu na residência do atleta, mas que ele não participou. Isso por parte do Flamengo, O clube reconhece apenas o atropelamento. E é isso mesmo que o Flamengo disse para a mídia, O clube reconhece apenas o atropelamento de 2013. Bom, não é apenas, É um atropelamento com vítima. Ele matou um idoso e fugiu do local com medo, sem prestar socorro, sem prestar atendimento. Isso é gravíssimo. E vocês sabem que eu não fico aqui em cima do muro. Você contrataria um jogador com esse histórico extracampo para o Flamengo? Vocês já pararam para pensar que vocês vão precisar tentar defender um jogador com esse histórico extracampo, acusado de violência sexual, possibilidade de ser condenado réu confesso por atropelar e matar um idoso de 66 anos e fugir, com agravante de não ter habilitação. A torcida do Flamengo está fazendo uma campanha para que o clube não contrate esse jogador. A informação do Eric Faria que já está fechado, mas falta a assinatura do contrato e eu deixo a palavra para o torcedor rubro-negro. Eu não contrataria, porque ele ainda está respondendo, por algumas situações. E quando o Flamengo contrata, a marca Flamengo passa a ficar envolvida, já que o jogador foi rejeitado no Corinthians, o Corinthians chegou a buscar informações sobre esse atleta e tirou o time de campo. Agora o Flamengo estaria aí trazendo o reforço Eric Pulgar, volante chileno com um histórico extracampo terrível. Gente, deixei esse assunto para o final para a gente começar lá em cima, falando de decisão, falando de Maracanã, de torcida. Vamos lá, com um só ideal, sair de lá hoje com uma vitória, se possível já com uma classificação encaminhada. Grande abraço para você, eu volto a qualquer momento com novidades do mercado da bola do Mengão, a janela de transferência agitada. Vamos com tudo, saudações, isso aqui é Flamengo. Valeu!